Olá! Hoje, na nossa disciplina de Controladoria e Prestação de Contas, nós vamos apresentar um tema que é a auditoria governamental. Para reforçar, só para lembrar que a nossa prova é na próxima semana, na quinta-feira, dia 27 de agosto. E aí, relembrando, o primeiro conteúdo que será cobrado nessa prova são os papéis de trabalho, que são papéis que o contador elabora e preenche para comprovar toda a atividade que ele executou no momento em que ele está avaliando e validando as atividades desenvolvidas em uma organização. A aula 12, nós vimos os procedimentos de auditoria, que são de dois tipos. São procedimentos que a gente utiliza para avaliar o controle interno e são procedimentos que nós utilizamos para avaliar o sistema contábil. Em ambos os testes, em ambos os sistemas de avaliação, a gente pode utilizar essas técnicas de fazer a observação em loco, fazer a conferência de cálculo, selecionar o que a gente vai verificar, enviar cartas para confirmar valores, contar fisicamente bens ou moeda, examinar os documentos originais, conversar com as pessoas para tirar dúvidas sobre determinada atividade ou procedimento e verificar os saldos. Na aula 13, nós falamos dos parecer, relatório e certificado. Então, em relação ao relatório, é um documento que o auditor elabora no final da sua atividade, identificando as irregularidades identificadas, qual a consequência daquela irregularidade e que sugestão ele apresenta para sanar essa irregularidade. O parecer é um documento em que o contador vai dar a sua opinião sobre as demonstrações contábeis, é utilizado na esfera privada, e ele pode adotar um dos 4 pareceres, sem ressalva, porque tudo está correto. Com ressalva, existe uma pequena falha, mas essa falha não é significativa, que afeta de forma grandiosa o resultado. Adversa é quando falta uma informação significativa nas demonstrações contábeis, fazendo com que o resultado fique completamente diferente do que foi apresentado. Aí eu faço um adverso. E a abstenção de opinião, quando eu não consigo provar determinado procedimento, ou determinado valor, e aí você não pode dar uma opinião sobre o que está já mencionado, porque você não validou aquela informação, que é o parecer com abstenção de opinião. Em relação ao certificado, nós temos o certificado de regularidade, que é proporcionado, elaborado na administração pública, quando tudo está correto. Com ressalva, é quando tem pequenas inconsistências, mas que não afetam de forma significativa o resultado ou desempenho da organização. E o irregular é quando o auditor descobre falhas gravíssimas e aí ele emite um certificado que aquela situação analisada naquele momento não condiz com a verdade. E hoje nós vamos falar para vocês sobre a auditoria governamental, que são um conjunto de técnicas, de procedimentos que o auditor elabora e executa para validar, para verificar se todo o processo orçamentário, financeiro e patrimonial está sendo executado de maneira correta. Então, o objetivo é ver se essa execução dessas atividades pela administração pública estão atendendo o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual ou outras, legislações pertinentes àquela atividade. Em relação à auditoria, quais são os órgãos que normatizam os procedimentos, normatizam o papel do auditor? Então, nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, o Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Regional, o Instituto dos Auditores Internos, o Instituto dos Auditores Independentes e o Banco Central. Então, esses órgãos, eles emitem pronunciamentos que vão finalizar numa norma técnica ou numa norma profissional. E as normas de auditoria, elas se classificam em 3. Normas gerais, que vão falar sobre o profissional, em relação à sua qualificação, o seu zelo e a sua independência no exercício dessa atividade. Nós temos as normas de campo de trabalho,
que vai falar como executar um procedimento de auditoria e que normas devem ser obedecidas, e as normas de parecer, que vai mencionar a estrutura desses documentos, desse documento, o parecer de auditoria, qual o conteúdo que deve constar, de quem é a propriedade, quem é o proprietário desse documento. Então, são 3 normas no que se refere à auditoria: do profissional, do serviço que vai ser executado e do documento que o auditor elabora no final do seu serviço. E na administração pública, quais são as auditorias que são feitas dentro da administração pública? Então, tem a auditoria contábil, que vai falar das demonstrações contábeis e se elas estão atendendo à Lei 4320 de 64 ou à Lei 101 de 2000. Nós temos a auditoria operacional ou de desempenho, que ela vai avaliar a gestão administrativa, verificando se tudo que foi previsto se foi realizado, para que a gente possa identificar exatamente se cada programa estabelecido pela administração pública, se os objetivos desses programas foram alcançados. Nós temos uma outra auditoria realizada dentro da administração pública, que é a auditoria legal ou de conformidade. Essa auditoria ela vai validar as instruções normativas da instituição, os instrumentos de controle que a instituição elaborou, criou para que os seus colaboradores executem as atividades de acordo com o que está previsto nessas instruções normativas. Então, essa auditoria legal, ela vai avaliar essas normas, esses controles existentes dentro da empresa para verificar se eles estão adequados ou não, se eles estão sendo executados ou não. Então, qual é a finalidade da auditoria governamental? Primeiro, comprovar se os atos estão sendo realizados levando em consideração a legislação e avaliar os resultados alcançados. Esses são os 2 objetivos principais da auditoria governamental. E o auditor, para executar essa auditoria, então ele tem que se ater, tem que obedecer esses princípios. Obedecer à lei, ser bastante impessoal na elaboração do tratamento com as pessoas e na elaboração do seu parecer ou do seu relatório final. Ele tem que ter uma conduta ética bastante, tem que ter um caráter bom, uma conduta bastante ilibada. Ele tem que haver publicidade do serviço realizado e ele tem que ser eficiente na aplicação dos recursos, na execução dos procedimentos, no estabelecimento das suas atividades. E para que a gente faça a auditoria, é necessário algumas fases. Então, primeiro tem a fase do planejamento, quando o auditor define o nome da organização, o exercício financeiro, as demonstrações contábeis, ou seja, ele vai falar dos objetivos da auditoria e ele vai apresentar as informações gerais da instituição para depois confirmar em loco essas informações. Depois tem a fase da execução, que é quando ele vai aplicar os procedimentos, né, avaliando o controle interno e avaliando o sistema contábil, utilizando para isso algumas técnicas como a circularização, a entrevista, o questionário, a verificação de saldo, os cálculos, a circularização, e vai anotando tudo que ele coleta nos papéis de trabalho. E, por último, para terminar o seu serviço, ele emite, então, tem a fase do relatório ou do parecer, que é quando o auditor vai apresentar uma opinião ou vai fazer uma sugestão sobre os pontos deficitários identificados durante o seu serviço. E para que nós possamos ver na administração pública como que essa auditoria normalmente ela é desenvolvida, então a gente vai apresentar para vocês algumas ações que os auditores realizam em relação à receita, despesa, ativo e passivo da administração pública. Em relação à receita orçamentária, então nós temos 2 tipos de receita dentro da administração pública. A que está prevista na LOA, né, na Lei de Orçamento Anual, como as receitas tributárias de serviço, venda de bens, e temos as receitas extras orçamentárias, que são valores que não são da administração pública, mas que estão em seu poder naquele determinado momento.
Como exemplo, temos os salários não reclamados. Faz-se a folha, encaminha para o banco e, por algum motivo, um daqueles nomes não recebe. Porque ou o CPF está errado, ou o número da conta corrente está errado, a agência bancária, alguma coisa. Aí esse dinheiro volta para a administração pública. Então, é uma receita, é um valor que está lá, que não está prevista no orçamento, e ela tem um caráter temporário, porque assim que descobrir o erro, ela deve ser devolvida, repassada para a quem pertence de direito. E que ações você deve fazer para avaliar essas receitas? Primeiro, você tem que verificar se essas receitas estão previstas nos instrumentos de planejamento daquele ano, se ela se refere àquele ano, se elas foram registradas de acordo com as normas de contabilidade, se o que está no papel, o valor que está no documento, é o mesmo valor que foi registrado na contabilidade. Depois você tem que verificar as receitas relativas a aplicações financeiras. Você tem que fazer a conciliação todo mês, identificando o valor que você tinha antes, o valor da remuneração ganha naquele período e o saldo final. Depois você tem que verificar o aluguel. Se você tiver receita com aluguel, é conveniente que você verifique no contrato para ver se é o valor que está sendo obtido. Você tem que também verificar os valores de convênios. A administração pública faz muito convênios. Então, tem que verificar se esses recursos obtidos, se eles foram recebidos e estão sendo aplicados no que está descrito dentro desse convênio. E verificar se existem leis para que você possa vender bens e obter receitas em consequência dessa venda. Em relação à despesa, que são os gastos da organização pública, esses gastos também estão previstos na Lei de Orçamento Anual e eles podem ser classificados, citando alguns exemplos, como a despesa com pessoal, despesa com juros, despesa para pagar dívida. E o que você faz para analisar, para dizer se essas despesas estão corretas ou não? Então, você tem que verificar novamente o valor da despesa, o documento que amparou essa despesa, quem autorizou essa despesa, quem que comprovou a existência dessa despesa, se ela foi registrada, se elas foram registradas de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade. Aí, na sequência, você tem que verificar se os ordenadores de despesas, se eles têm um documento, um ato institucional falando que ele é o responsável por esses gastos. Você tem que verificar se aquela compra, se vai necessitar de processo licitatório ou não. Você tem que analisar o suprimento de fundos, porque o servidor gasta dinheiro da administração pública com cartão corporativo. Então, você tem que fazer um controle de todo esse processo. E analisar também se a despesa com o pessoal, se ela está dentro dos limites dos percentuais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso do Estado, esse percentual é de 60% da receita corrente líquida. Então, são procedimentos que você deve realizar para dizer se os gastos realizados pela administração pública e classificados como despesas, se eles estão adequados ou não, se eles foram gastos de acordo com o que está previsto na lei. Agora nós vamos falar do ativo. Aí o ativo, ele é dividido em duas partes. Então, nós vamos começar com o ativo financeiro. Então, o ativo financeiro são aqueles valores que já é dinheiro ou que eu vou receber, vou transformar em dinheiro rapidamente, que são os direitos que a administração pública tem que receber. E a gente faz auditoria nesse item, nesse objeto chamado ativo financeiro, para verificar se o valor que está representado nos demonstrativos contábeis, se eles são verdadeiros ou não. Aí, o que você faz para avaliar o ativo financeiro? Você vai fazer a conciliação bancária, você vai verificar se você tem valores a receber de anos muito antigos, você tem que verificar cada conta desse grupo para identificar o seu respectivo saldo, você tem que verificar que pessoas têm acesso a manusear o sistema financeiro e qual é a política que a administração pública adotou para fazer as aplicações financeiras. Aí, na sequência, nós temos um ativo não financeiro. Então, o ativo não financeiro são aqueles bens e aqueles valores
que serão transformados em dinheiro a longo prazo. Então, dentro do nosso balanço, temos lá, no ativo circulante, o que não é dinheiro? O almoxarifado, porque está representando lá os bens que nós vamos consumir. Então, isso não é financeiro. Lá no ativo não circulante, o que não é financeiro lá? Os bens que a gente usa, que a administração comprou e utilizou. Então, os bens móveis, os bens patrimoniais que ele está utilizando. Então, são exemplos de ativo não financeiro. E aí, o que você tem que fazer para falar se esses ativos estão corretos ou errados? Primeiro, você tem que verificar se quem autorizou a compra e se essa compra foi registrada adequadamente. Se você vendeu o bem, quem autorizou e se essa venda foi registrada também adequadamente. Porque você tem que fazer esse controle das compras e das vendas e verificando se teve autorização por um gestor público para que essas duas transações acontecessem. Na sequência, você tem que verificar as baixas. Baixou algum bem da empresa porque você consumiu, porque você doou, porque você transferiu, porque ele foi vendido. Então, você tem que verificar se ocorreram baixas com esses bens, com esse ativo não financeiro, e se essas baixas foram autorizadas e se elas foram registradas corretamente. Depois, você tem que verificar se os valores de mercado condiz com o que você comprou ou com o que você vendeu, para evitarmos o superfaturamento. Depois, nós temos que verificar que pessoas têm acesso aos sistemas de bens permanentes. Você tem que fazer a contagem física, que é o inventário, para ver se o valor do inventário é o que está na contabilidade. E você tem que verificar se tem bens inservíveis dentro do seu inventário, para que você possa dar baixa nesses elementos. E o último item da auditoria são as dívidas, que é a auditoria do passivo. Então, existe o passivo financeiro, que são aquelas dívidas que você vai pagar rapidinho, de 30 em 30 dias, como, por exemplo, o INSS, o imposto de renda, os restos a pagar. São dívidas que você vai pagar a curtíssimo prazo. E temos aquelas dívidas classificadas como não financeiras, ou dívidas que são classificadas mais permanentes, porque o prazo de vencimento dessas dívidas ele é maior. Aí nós temos a dívida flutuante, que vão vencer até 12 meses, e a dívida fundada, que elas vencerão após 12 meses. O que você tem que verificar nas dívidas? Primeiro, você tem que analisar todos os processos de compras a prazo, para que você comprove que o valor da compra realizada é o que está registrado na contabilidade. Você tem que verificar tudo da folha de pagamento, a provisão, e verificar se os cálculos foram realmente realizados de maneira correta, para evitar que algum colaborador fique com um valor salarial a menor ou a maior. Você tem que verificar se essas dívidas que estão lá, se elas realmente procedem ou não, se tem documentação, se teve uma transação que amparou a existência daquela dívida. Você tem que verificar se essas dívidas foram autorizadas. Você tem que fazer uma tabela classificando as suas dívidas para um controle mais rápido por parte da administração. E você tem que confirmar se essas dívidas existem ou não com os credores, enviando cartas, que é aquela técnica da circularização. Então, assim, nós evidenciamos alguns procedimentos que o auditor realiza na administração pública, levando em consideração as suas receitas, suas despesas, o seu ativo e o seu passivo. Agora, eu desejo que vocês entrem lá na plataforma, no fórum, respondam o fórum. Postei uma tarefa dessa disciplina, desse conteúdo. Vá lá na tarefa, responda as tarefas também e entre na enquete, que a enquete está comprovando a sua frequência na disciplina. Entre lá na enquete e marque um X. Estive presente na aula hoje. Assim, eu aguardo você. Encerramos essa aula e aguardo vocês no próximo momento. Então, bons estudos para vocês.